Nessa etapa da aula, nós vamos aplicar algumas considerações de derivadas de ordem superior, tá? Essa parte aqui, pessoal, é bem tranquila, porque vocês vão aplicar todos os conceitos que vocês já viram. A diferença é que, o que significa uma derivada de ordem superior, né? Então, essa derivada de ordem superior é a gente pegar a mesma função e aplicar a derivada mais de uma vez. Então, a gente pode aplicar 2 vezes, 3 vezes, tá? Isso vai depender do que está sendo solicitado no exercício, tá? Então, derivada de ordem superior é você pegar uma função, derivar ela uma vez e aplicar mais outras derivadas na função que já foi derivada, tá? Então, eu tenho essa função aqui como exemplo, porque vocês já estão habituados, né, com o procedimento de desenvolvimento dela, né? Então, a gente já tem as regrinhas de como que a gente faz a derivação para esse tipo de condição. Então, a gente vai aplicar a derivada nela, a derivada encontrada, a gente vai verificar o formato dela e vai aplicar mais uma vez a derivada. Então, isso é uma derivada de ordem superior. É derivar a sua função mais de uma vez, tá? Então, essa quantidade de vezes, ela é infinita, é quantidade de vezes que for necessário, tá bom? Então, vamos começar com esse exemplo, que nós temos uma função de x 4 vezes, abre parênteses, x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Então, por nós termos uma potência aqui, né, a gente vai aplicar aquela regrinha, né, que a gente aprendeu anteriormente aí nas nossas outras aulas, tá? Então, vamos derivar pela primeira vez ela. Para esse tipo de condição, a gente vai aplicar, vamos relembrar aqui, né, a regrinha, que é a regrinha da cadeia, né, que a gente viu aí nas aulas anteriores. Então, a gente vai aplicar para essa função a regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? Eu pego o meu valor do expoente e venho aqui na frente, trago ele multiplicando a minha função. Então, 2 vai vir aqui. E no meu expoente eu subtraio uma unidade. Então, 2 menos 1 sobra 1. E a gente deriva apenas a parte interna. Então, a regra da... Essa regrinha, né, ela compreende dessa forma. Então, o que nós vamos derivar é só o que está dentro do parênteses, que é x ao quadrado menos 1. Essa parte de fora que a gente multiplica, que dá 8. E a derivada de menos 1 é 0, que é uma constante, e de x ao quadrado é o próprio 2x. Como tudo é uma multiplicação, esse 2x eu posso multiplicar com esse 8 e vai me resultar em 16x. Beleza? 16x. Aqui, o que nós podemos fazer, né? Aqui, pessoal, nós podemos aplicar a distributiva e desenvolver essa estrutura e fazer aquela derivada simples, tá? Então, a gente pode trabalhar desta forma. Ou também a gente pode aplicar mais uma vez a derivada, tá? Então, eu aplico mais uma vez a derivada aqui na minha estrutura e a gente chega nessa condição, tá? Então, aqui a gente tem uma potência, então a gente traz essa potência daqui para frente. Então, como ele é número 1, ela vem o 1 aqui na frente e vai restar somente o 0, beleza? E aqui a gente faz o desenvolvimento dela. Então, qualquer coisa elevada a 0 é o próprio 1, e a derivada da parte que está dentro do parênteses vai restar em 2x. Então, 16x vezes 2x é o próprio 32x ao quadrado. Então, derivadas de ordem superior é quando eu solicitar a vocês derive 3 vezes essa função. 2 vezes, então, vocês irão aplicar essa quantidade de vezes para derivar essa função, beleza? Vamos relembrar alguns exemplos aqui, né? Para a gente trabalhar esses conceitos, né? Do que a gente já viu aqui anteriormente, tanto regra do produto, quanto regra do quociente, beleza? Então, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui. Perceba que a gente tem uma função multiplicada por outra função. Então, o que a gente aplica? Ó, uma função multiplicada por outra função, a gente aplica a regra do produto. Então, o que diz a regra do produto? Eu pego a primeira função, multiplico pela derivada da segunda função, somo com a segunda função e multiplico pela derivada da primeira. Tá? Então, a primeira a gente repete, a segunda a gente deriva. Então, qual que é a derivada de 3x ao cubo? Então, o 3 vem na frente, multiplicando o outro 3, que vai dar 9. E o 3, que é a potência menos 1, fica 2. Então, fica 9x ao quadrado. Repito a
segunda função e deriva a primeira. A derivada de x ao quadrado é o próprio 2x. Aplico a distributiva aqui, né? Então, x ao quadrado vezes 9x ao quadrado. Então, quadrado com quadrado, fica a quarta. 1 vezes 9, o próprio 9. E essa parte aqui a gente também faz a distributiva. 2x vezes 3x ao cubo vai me resultar, ó, 2 vezes 3, 6. Como aqui é x ao cubo e aqui é x elevado a 1, a potência vai dar 4 somatório. E menos 1 vezes 2x, menos 2x. Fazendo o somatório aqui dos elementos semelhantes, né? X à quarta, então a gente resulta em 15x à quarta e o menos 2x, tá? Como aqui ele pede para a gente aplicar no ponto, pessoal, toda vez que eu solicitar, ache a derivada no ponto indicado, vocês vão aplicar o valor do x, tá? Então, toda vez que eu passar um ponto para vocês, o primeiro valor corresponde ao x e o segundo ao y. Então, o valor que vocês irão adotar é o número 1, aqui nesse caso. Eu pego essa função, onde eu tenho o x, eu substituo o número 1 e eu encontro o valor da função derivada de 1, tem o valor de 13. Então, quando a gente pega a função derivada no ponto 1, o valor vale 13. Tenho mais um caso aqui, esse aqui para a gente relembrar já a regra do quociente. Perceba que a gente tem uma divisão, né? Então, a regra do quociente, a gente pega a função g de x, multiplica pela derivada da f de x, subtrai da f de x e multiplica pela derivada da g de x. E dividimos pela g de x ao quadrado. No caso aqui, pessoal, a gente não está usando x, a gente está usando a letra t, tá? Mas isso é indiferente, são só letras diferentes. Então, a derivada da f de t vai ser o próprio 3t, que a gente repete, e a gente deriva essa parte aqui. Então, 2t ao quadrado, a derivada dele vai ser 4t. E o número constante é 0. E essa parte aqui a gente repete e deriva o 3t. A derivada de 3t é o próprio 3. Aplico a distributiva, ó, então, 3t vezes 4t dá 12t. 2t ao quadrado vezes 3 dá 6t. E menos 3 vezes 3 dá 9. Faça a soma dos termos semelhantes, a gente vai chegar nessa condição aqui. Como ele pede para a gente aplicar o ponto 2, né, nessa função, eu substituo por 2, onde tiver o t, e eu encontrei que, quando a minha função derivada no ponto 2, o resultado dela, da f derivada, né, vale 11 sobre 12. Aqui nós temos mais alguns exemplos, tá? De resoluções, tá? Ambas aqui nós temos, ó, essa condição aqui, pessoal, a gente pode tomar um pouquinho de cuidado. Deixa eu só ver aqui, ó. Aqui a gente tem uma fração, certo? Mas não é porque a gente bate o olho aqui e vai achar que ela é equivalente a uma função que vai ser resolvida pelo quociente, tá? Como aqui na parte de cima é somente um número, eu posso pegar essa parte de baixo e levar para a parte de cima. E aí a gente vai ter menos 8 multiplicado por t mais 2 elevado a menos 2. E aí a gente aplica aquela regra, né, da potência, que a gente traz a potência aqui na frente, né? Regra da cadeia, e a gente desenvolve isso pela regra da cadeia, tá? Aqui tem um outro exemplo aí para vocês estudarem também. E este daqui a gente já tinha feito anteriormente.